A tia Leila tá furiosa, tá cuspindo fogo, né? Depois da ação movida pelo Flamengo em relação ao contrato com a Libra e a TV Globo. O Palmeiras divulgou uma nota neste sábado repudiando a atitude do Flamengo, em que, por meio de uma liminar, travou repasse a clubes da Libra. Eu vou trazer aqui essa nota porque é uma nota detonando o Flamengo, né? Vou falar também sobre a situação envolvendo o Richarlison do Tottenham da Inglaterra. O jornalista traz informação de que o Tottenham aceita negociar Richarlison. Flamengo e Crystal Palace estão interessados no atacante brasileiro. Eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação e falar também, né, sobre a sacanagem que a CBF fez com o Flamengo, hein? Que sacanagem que a CBF fez com o Flamengo. Eu vou trazer para você todos os detalhes a partir de agora. Então não perde nada, cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Olha só a informação importante, hein? Está acontecendo o jogo Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro vencer, Cruzeiro vai assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo aqui com vocês, o Cruzeiro está perdendo por 1-0. É isso mesmo, o Vasco abriu o placar com o Ryan, 1-0 para o Vasco, mas é um jogo quente, tem muita coisa pela frente ainda, tá? Mas é jogo pra gente ficar de olho. Por enquanto, o Vasco tá vencendo por 1-0. Torcer para que continue assim, hein? Aí o Vasco arrebenta aí, tá precisando vencer, Vasco. Tá precisando assombrar aquela zona lá de baixo, precisa vencer esse jogo aí, o Vasco. Lembrando que amanhã o Flamengo enfrenta o Corinthians. E depois desse jogo de amanhã, na próxima rodada, a 26ª é contra o Cruzeiro, hein, no Maracanã. Jogo pra gente ficar de olho. Amanhã o Palmeiras também entra em campo. É outro jogo pra gente ficar de olho. O Palmeiras joga fora de casa contra o Bahia. Mas se falando no Campeonato Brasileiro, eu vou começar falando sobre essa sacanagem da CBF. A CBF definiu as datas e horários dos jogos válidos pelas rodadas 28ª a 33ª do Campeonato Brasileiro. E olha só o que a CBF fez. A 28ª rodada, que é um clássico contra o Botafogo, a CBF colocou esse jogo para o dia 15. No dia 15, porque eu falo essa sacanagem? Dia 15 às 19h30. Esse jogo acontece no Newton Santos, tá? É mando de campo do Botafogo. E por que eu falo que esse aqui já começa aqui nessa sacanagem? Por quê? Porque no dia 14, Brasil e Uruguai jogam lá na Ásia. No dia 14. Um dia antes do jogo entre Flamengo e Botafogo. Por quê? Possivelmente Arrascaeta, Matias Vinha, Varela, né? Talvez o Dela Cruz. Do lado do Brasil também, outros jogadores também devem ser convocados. Samuel Lino, o zagueiro do Flamengo também deve ser convocado, né? Léo Pereira, Léo Ortiz. Então, pra gente ficar de olho nessa situação, é sacanagem, porque Flamengo possivelmente joga esse jogo contra o Botafogo desfalcado. Vamos ver como o Carlo Ancelotti vai convocar a seleção brasileira e também o Marcelo Bielsa, né, do Uruguai, convocando a seleção uruguaia. Mas o Flamengo pode aí realmente aí, né, jogar sem esses atletas, principalmente a seleção uruguaia. Dia 15, 28ª rodada, 29ª no dia 19, às 18h30, que é contra o Palmeiras, tá? Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Palmeiras. A 30ª rodada no dia 25/10, às 19h30, contra o Fortaleza, fora de casa. Lembrando que o jogo contra o Palmeiras é no Maracanã. 31ª rodada, no dia 1/11, às 21h, Flamengo recebe o Sport no Maracanã. 32ª rodada, no dia 5/11, às 21h30, São Paulo e Flamengo no Morumbi. E a 33ª rodada acontece no dia 9/11, às 18h30, quando o Flamengo recebe o Santos, tá? Mas a sacanagem foi a 28ª rodada, esse jogo no dia 15. E no dia 14, as seleções jogam
Uruguai e Brasil. E no dia 15, o jogo do Flamengo. Sacanagem, meus amigos. Sacanagem. Bom, e falando em sacanagem, vamos falar agora sobre a nota do Palmeiras, né? Palmeiras que tá revoltado. Todo mundo revoltado com o Flamengo. Todo mundo atacando o Flamengo. E hoje o Palmeiras soltou uma nota repudiando a atitude do Flamengo por meio de um liminar. Travou aí o repasse a clubes da Libra. E olha só a nota do Palmeiras. A Sociedade Esportiva Palmeiras manifesta repúdio à conduta da atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo, que por meio de liminar, concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, travou o repasse de 77 milhões de reais, referente a uma das parcelas do contrato firmado entre a Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro, e a TV Globo, sobre os ganhos com o pay-per-view. Ao obstruir de forma contraditória e indevida o fluxo desses recursos, a estratégia do clube carioca se revela predatória e torpe. Olha só, hein? Pois busca asfixiar financeiramente as demais instituições que constituem no bloco, algumas delas em situações de dificuldade, a fim de subjugá-las e extrair ainda mais benefícios individuais. Palmeiras acusando o Flamengo de tá fazendo isso aí para ter benefícios individuais. Cabe ressaltar que o Palmeiras tem lugar de fala para se manifestar sobre o tema. Afinal, além de equilibrada economicamente, seriam dos beneficiados diretos caso prosperasse a alteração pleiteada pela atual gestão do Flamengo. Entretanto, o Palmeiras compreende que não joga sozinho e por isso defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro. É brincadeira, né? Olha só, a postura prepotente e dolosa da atual gestão do Flamengo, atacando para valer, hein? Infelizmente não surpreende. Trata-se do mesmo grupo político que, no início do ano, recusou-se a assinar o manifesto da Libra, que cobrava providências no combate ao racismo nos gramados sul-americanos. O clube brasileiro, com mais títulos nacionais, o Palmeiras trabalha pela construção de um futuro sustentável para todos. Confiamos que a Justiça do Rio de Janeiro logo perceberá as reais intenções por trás das ações do Flamengo, inclusive concluindo que os prejudicados pela liminar foram, na verdade, os demais clubes da Libra, e restabelecerá a legalidade do acordo vigente entre o grupo e a TV Globo, de modo a preservar o espírito e cooperação que deve nortear o esporte. Esse aí, a nota do Palmeiras, já atacando, né? Atacando o Flamengo para valer. Clube brasileiro com mais títulos nacionais. Palmeiras trabalha pela construção de um futebol sustentável. O maior desses títulos aí, tudo ajudado. Essa é a realidade, né? Essa parte aqui, quando ele fala a postura prepotente, rapaz, e dolosa, olha só isso aí, da atual gestão do Flamengo. A tia Leila, ela tá desesperada com o Flamengo. O Rodrigo Matos, lá no Olho, trouxe o seguinte, esse aqui, olha. A relação das diretorias de Palmeiras e São Paulo com BAP, presidente do Flamengo, já era ruim antes da ação judicial do rubro-negro que travou o pagamento da Libra. A dupla paulista teve vários atritos com o presidente rubro-negro em reuniões. O Palmeiras e o Tricolor teriam ganhos pequenos com a proposta do Flamengo, enquanto o clube carioca, de fato, teria um aumento significativo, né? Tá aí a situação aí, vamos ver o que você acha sobre a situação aí, essa decisão do BAP. Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Bom, vamos falar agora sobre Richarlison, porque o Tottenham da Inglaterra, segundo o jornalista italiano Ekren Kono, trouxe a informação de que o Tottenham aceita negociar Richarlison e definiu o valor entre 20
e 25 milhões de libras. Ele ainda garante que tanto o Flamengo quanto o Crystal Palace estão interessados na contratação do atacante. A ideia do rubro-negro é ter o jogador já a partir da próxima temporada do futebol brasileiro. Bom, no momento, as informações que apuramos, não existe nenhuma negociação, tá, do Flamengo por Richarlison, mas se caso isso aconteça, você aprovaria o nome de Richarlison no Flamengo? Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu prometo que vou seguir focado sobre essa situação, tá? Para deixar você sempre muito bem atualizado. Mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Deixa eu dar uma olhada aqui no jogo Vasco e Cruzeiro, meus amigos. Tá aí ainda o Vasco vencendo 1-0 para cima do Cruzeiro. Bom, vou ficando por aqui, quero deixar um forte abraço para cada um de vocês, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.